Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico e à nossa escola de filosofia cristã Midstone. Eu sou o professor Luciano e neste vídeo eu estarei fazendo um comentário a respeito da ideologia de gênero. E a lição que nós estamos aprofundando é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, tá? Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quero dizer, inicialmente, a vocês que acompanham aqui o nosso canal, que essa lição ela pode causar mais uma ruptura dentro das religiões, especificamente evangélica. Haja vista, temos diversas evidências de que a atual instituição humana denominacional está infestada de agentes coligados do movimento progressista ou da teologia da libertação. Isto significa que os líderes, tá, a maioria dessas pessoas que estão propagando essa heresia, essa ideologia, são líderes, tá? E esses líderes estão distorcendo a própria lição. Eu quero dizer isso inicialmente para que você perceba a importância de você compreender profundamente este estudo. Não é um estudo qualquer, é um estudo necessário para despertar a mente das pessoas, né, dessa matrix, dessa prisão mental, que a grande parte das religiões hoje estão mergulhadas nisso, de uma forma direta e indireta, ok? Não irei me aprofundar nessa questão, porém, eu tenho percebido em diversos canais, né, em diversas situações, essa situação. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E eu espero que o nosso canal e essa lição ela traga essa ruptura, mas é que seja uma ruptura positiva, uma ruptura sadia, não uma ruptura que o movimento comunista, o neomarxismo, deseja. Então, assim, essa lição, portanto, é preciosa, tá? E já estudamos aqui o espírito, né? Basicamente aqui o espírito, a igreja diante do espírito da Babilônia, a lição número 1. Isto eu tentei passar para vocês que nós estamos lidando com a ideologia, principalmente no nível espiritual, tá? Já nas lições 2, 3, assim por diante, vamos observando que essa militância está altamente preparada para confrontar as escrituras ou confrontar o sistema da cosmovisão do cristianismo bíblico. Por quê? Porque anteriormente eles se prepararam, tá? Hoje estamos nos preparando para defender. Então, essa lição é imperdível, tá? É imperdível. Não é uma lição simples, fácil. Eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa forma de trazer a realidade, tá? Essa essência, né, do mundo real para vocês. Isso aqui não é um faz de conta, não é um passatempo, não é mais um estudo qualquer, não é mais uma diversão, né? É algo que vai nos transformar em verdadeiros cristãos, né, na apologética, na teologia, na história, na filosofia, ou iremos cada vez mais aceitar a doutrina maligna da ideologia de gênero. Então, a lição de número 8, tá? Vai falar sobre a ideologia de gênero, porém, vai trazer algum elemento sobre isso, que é o transgênero. Que transrealidade é essa? E o texto áureo é em Gênesis capítulo 2, verso 24.
Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A verdade prática diz o seguinte: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida, conforme o sexo divinamente criado. Então, para trabalhar essa lição de número 8, é necessário, é importante compreender, saber e entender que essa doutrina, tá? Essa forma de enxergar certas, vamos dizer assim, mutações ou comportamentos em certos indivíduos, ela tem uma mentalidade que advém de uma nova reinterpretação de diversos conceitos marxistas original para o neomarxismo, tá? Criando a nova luta de classes, que anteriormente era entre o proletariado e os donos de empresa. Hoje é a questão da sexualidade biológica contra a sexualidade social, sempre trazendo na visão desses proponentes, desses fundadores dessa nova forma de ver o ser humano, ou a sexualidade especificamente, ou para eles dizem que são várias opções, e assim a gente vai poder compreender e encontrar uma forma de refutar essa falsa doutrina. Lembro a vocês, eles estão os, os que realmente, de fato, são comunistas verdadeiramente, né, vamos dizer assim, eles estão altamente preparados para enfrentar o cristianismo. Tá? Então, nós precisamos também ficar a par do assunto e, assim, poder defender o evangelho de Cristo. Mas, antes da gente entrar na lição, e já entrando de uma forma geral, né, a gente precisa compreender, pelo menos, alguns conceitos que nós vamos abordar aqui de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. Veja só. Primeiro, eu queria que você entendesse que nem tudo que brilha é ouro, né? E assim, há alguns estudos, alguns trabalhos, alguns artigos e pesquisas que estão evitando utilizar o termo heterossexual, tá? E isso é muito errado. O termo ou conceito heterossexual, ele deve ser usado. Por que isso está acontecendo? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque nas comunidades aí do sistema de educação, eles estão substituindo esse termo heterossexualidade por cisgênero. Você vai ver também, você vai ver na lição, faz essa menção no tópico 1 e no ponto 2, cisgênero e transgênero. Mas assim, cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. A fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece mulher. Então, esse conceito cisgênero está errado, tá? Esse conceito cisgênero está errado, porque faz parte da nova dessa nova sociedade que essa ideologia de gênero está tentando construir. Primeiro, lembre-se que estão distorcendo a doutrina do pecado, estão distorcendo a realidade e desconstruindo passagens bíblicas. Então, o conceito de heterossexualidade é o melhor conceito que acompanha a realidade bíblica e a realidade tangível. Então, não aceitamos, em hipótese nenhuma, esse conceito de nos chamar de cisgênero. Nós não somos cisgênero, tá? Ainda que exista
uma relação semelhante a o conceito que a heterossexualidade tem. Então, veja só, eu vou ler aqui um trecho do livro falando desse ponto, e depois eu vou passar para um outro ponto, e assim a gente vai podendo, dando continuidade ao nosso raciocínio, tá bom? E assim, eu sempre gosto de dizer que, se você quer entender melhor, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho, ou depois conclui todo o vídeo e revê novamente, tá? Pois assim você vai ficando, aprende mais, tá bom? Então, sobre esse ponto, heterossexualidade e cisgênero, portanto, dentro das minhas pesquisas, tá? Eu sou escritor desses assuntos, sou um dos que estão mais a par desses assuntos há anos aqui no canal, tá? Nós não somos, vamos dizer assim, nós não temos patrocínio de igreja e nem de movimento de direita nenhum. Ao contrário, nós estamos aqui de boa vontade, ensinando a todos aqueles que queiram de fato aprender o autêntico ensino, tá? Sem muita, sempre com a pitada de realidade, nunca um conto de fadas, né, de fábulas, né? Porque muitas vezes você vai para um estudo bíblico e o professor fica contando fábulas, sonhos, interpretações mirabolantes, né? E assim o tema fica fugindo da realidade. Mas então, a citação agora, tá bom? Na maioria das literaturas e estudos patrocinados pelo governo federal, tá? O governo federal, assim como diversas agências aqui no Brasil, em Pernambuco, desde o município, estadual, federal, todos eles, eles têm feito algo interessante, né? Têm se acomodado a essa nova, forma de ver o ser humano, né? Aí diz assim, o termo heterossexualidade foi substituído por cisgênero. Perceba a manipulação e a ressignificação ou distorção de conceitos. E como essa reorientação da humanidade caminha a passos largos. Todos os estudos pseudo-acadêmicos não usam mais a verdade da heterossexualidade, substituindo-a pela mentira disseminada pelos grupos LGBT. Traduzindo, está acontecendo, tá, a mudança do conceito heterossexual para um falso conceito chamado cisgênero. Então, é aquela mesma ideia, daquelas pessoas que não conhecem o assunto, não querem conhecer o assunto, não querem se aprofundar. Aí diz, não, mas mesmo assim, eu não gosto disso. Eu gosto da Bíblia. Aí diz assim, então eu prefiro a ideologia de Gênesis. Eu não quero a ideologia de gênero. Olha, está errado. Tanto a ideologia de Gênesis está errada, quanto a ideologia de gênero está errada. Assim, e agora? Complicou sim. Por quê? Você foi influenciado, você está sendo influenciado. Eu tenho alguns livros aqui, pelo menos um, que faz essa menção. É um livro cristão que diz que nós precisamos acreditar na ideologia de Gênesis. Não. O Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento não são livros ideológicos. O Gênesis não é um livro de ideologia. O Gênesis não é um livro de mitologia. O Gênesis não é um livro de fantasia religiosa. O Gênesis, até o Apocalipse, toda a palavra dos profetas, né, do Antigo e do Novo Testamento, é a palavra de Deus. A Bíblia nem ciência é. A Bíblia está acima da ciência. A Bíblia não é a Constituição. A Bíblia está acima da Constituição. A Bíblia não é qualquer autoridade. A Bíblia é a autoridade sobre toda autoridade. Entendeu? Então você precisa entender que existem influências, né, em diversos ambientes que você acaba utilizando
até mesmo as falácias do movimento da esquerda ou do comunismo para tentar refutar essa turma. Porém, você está caindo e criando uma outra interpretação da realidade. E assim você está criando realmente uma ideologia. Portanto, o cristão, ele não propaga ideologia, mesmo que ele seja conservador. Por exemplo, eu sou conservador e o conservadorismo não é uma ideologia também. Muito menos o cristianismo é uma ideologia. Todavia, os acadêmicos do neomarxismo que estão nas universidades e nas escolas e os grupos mais de filtração, eles tendem a dizer que nós temos um tipo de ideologia. Então, você não é um ideólogo, você é um cristão que entende que a Bíblia é a palavra de Deus. É isso que você precisa entender e continuar fixando o seu entendimento real nas raízes da ciência, da Bíblia, do mundo real, do mundo lógico. Não ficar trocando ou usando termos que o próprio movimento da ideologia de gênero está me oferecendo para me conquistar de um dia para a noite. Então, muito cuidado, tá bom? Mas então, vamos para um segundo momento. Deixa eu aqui abaixar só um pouquinho esse PDF para vocês poderem ver aqui. Nós já fizemos a citação, certo? Do texto áureo, Gênesis 2:24, da verdade prática, né, que seria uma espécie de interpretação do todo o livro do Gênesis em relação à criação do Adão e de Eva, tá? Temos aqui o Gênesis, que é a leitura bíblica em classe, do capítulo 2, verso 7, verso 18 ao verso 25. Temos o plano de aura. E aqui, o objetivo da lição, dessa lição, é justamente, cadê aqui? Explicar que o fenômeno da transgeneralidade abarca as questões da identidade de gênero, isto é, ideologia de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e as questões da sexualidade. Então, não aceite essa palavrinha aparentemente inocente. Cisgênero, está errado, ok? Ponto 2. Reafirmação. Reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. Eu, Firmino, tá? Eu assim, de uma forma muito humilde, eu não usaria a palavra gênero, tá? Pois isso pode confundir algumas pessoas, né? Eu usaria a palavra sexo. Eu vou explicar por quê mais adiante. Terceiro, elencar os efeitos da ideologia transgênica, da ideologia de gênero, tá bom? Pronto. Deixa eu voltar aqui mais para baixo. Passa aqui mais. Aqui. Para vocês verem sobre a introdução. Tá aqui rapidinho. Pronto aqui. Comentário. Introdução. Palavra-chave transgênero. Ok? Bem, então. Vamos procurar saber o que é sexo, o que é gênero, tá? E o que é transgênero. Nós já vimos que o cisgênero não faz sentido, ok? Então vamos ver mais três coisas para a gente poder amadurecer esse assunto e ficar bem assim compreendido o tema. Pois é um tema muito complexo, é um assunto que está sendo debatido, sendo construído, desconstruído. Eles estão bem preparados para realmente induzir. Então assim, hoje você está estudando essa teoria e amanhã essa teoria pode ganhar uma outra forma, tá? E nada desse grupo que apoia a ideologia de gênero se baseia nem na ciência, nem nas escrituras e nem no mundo real, tá? Ao contrário, eles tendem a distorcer. A gente vai ver isso aqui, tá? Dentro do que é o conceito de ideologia, que é a distorção do, vamos dizer assim, a distorção do espaço-tempo, né? Mas a distorção da linguagem e da realidade, ok? Bem, então, o que seria sexo? Os grupos da ideologia de gênero têm pavor, têm medo da palavra sexo. Por quê? Porque o sexo, diferente do gênero,
Se você disser assim, eu sou do gênero isso, eles vão gostar. Porque o gênero faz parte da mentalidade da esquerda. Mas o sexo não. Certo? Veja só, por quê? Porque o sexo refere-se aos aspectos anatômicos, anatomia, refere-se a aspectos morfológicos refere-se a aspectos fisiológicos. Então, essas três referências são referências reais, que pode ser comprovado, que pode ser observado, que pode ser analisado. Já o gênero não. Entendeu? Percebeu a importância disso? Então, o que seria gênero? De uma forma muito simples, dentro aqui da nossa didática, dentro aqui da nossa simplicidade, mas que tem uma profundidade importante, o gênero não tem nada a ver exatamente com o sexo, sabe? Porque lembre-se que o sexo ele pode ser observado, pode ser estudado, pode ser analisado. Já o gênero não. O gênero ele remete aos significados sociais, culturais, históricos associados ao sexo. Então é como se fosse o seguinte: é preciso de mais leitura sobre isso, para vocês poderem enxergar o gênero dentro da própria ideologia de gênero, né? Então, eles querem dizer o que com isso? Que na interpretação neomarxista, eles vão observar a passagem do tempo, as épocas históricas, e vão extrair informações sobre conflitos, brigas, desentendimentos, opressão, oprimido dentro de uma atmosfera sexual. Então, essa atmosfera sexual, eles vão evitar aquilo que é real. Então, eles vão observar as distorções, vão observar aquilo que foge à regra. Por exemplo, eles vão pegar certas cidades, certos povos que se entregavam a práticas que eram contrárias à heterossexualidade. Então, eles vão analisar esses casos e vão construir novas palavras para aceitar e entender aquele povo. E assim, utilizar esses estudos para desconstruir a ideia do sexo. Tá? Por isso que são aspectos que se referem a épocas e culturas e aspectos históricos, né, entre aspas, para mostrar que alguns povos ou outros aceitavam certas práticas sexuais, tá? Trabalhando, obviamente, os conceitos de preconceito, né, de discriminação, para assim sempre evitar a realidade do sexo, tá? E criando uma construção ideológica dentro da palavra gênero, tá? Então, sabendo disso, nós podemos aí entender a lição também que vai trabalhar sobre o transgênero. Que transrealidade é essa? Então, transgênero vai englobar grupos, né? Ou categorias, grupos ou categorias diversificados de pessoas, tá? Seria o transgênero. Mais adiante, a gente vai pegar mais essas informações. Então, a princípio, isso seria a introdução, tá? Essa seria a introdução para a gente poder entrar aqui na lição. Mas veja bem, eu obviamente não vou discorrer sobre cada pormenor, mas sim aquilo que é útil, né, que tem mais necessidade de vocês entenderem, tá? E outras coisas vocês vão pegando com o tempo, com as suas leituras. Bem, introdução. Vocês podem ver aí. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Perfeito. É isso mesmo. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade
dentre elas a transgeneralidade. Então, como disse a vocês, aqui é importante notar que, ainda que eles digam que existem novas formas de sexualidade, isso não é real. Vocês vão ver daqui a pouco. Por que não é real? Ou seja, traduzindo, essas novas formas de sexualidade, e ele dá um exemplo de transgeneridade, é o mesmo que dizer uma nova forma de opção sexual. Isso não existe. Tá? Vocês vão perceber já já. Já no tópico 1, diz assim, compreendendo o pensamento da transgeneralidade. Veja só, compreendendo o pensamento da transgeneralidade. Então, é necessário você ter livros, você ter os ideólogos, os acadêmicos desse grupo. Por exemplo, Marcuse, um outro nome citado é Foucault. Um outro nome poderia ser dado aqui, Simone de Beauvoir. Então, alguns desses nomes você precisa ter em mente, ter algum material deles em suas pesquisas para compreender o pensamento desse grupo. Tá? Porque simplesmente você não pode chegar assim e criticar um grupo sem compreender o pensamento deles. Por exemplo, você tem Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não aceita porque nós temos os livros deles, nós temos informações documentadas deles e nós podemos atestar por meio dessas fontes que o que eles pregam sobre o Cristo é automaticamente falso. Portanto, do mesmo modo, dentro das pesquisas da Escola de Frankfurt, todas as pesquisas que fizeram a respeito da psicanálise, psicologia, anatomia humana, enfim, tudo que eles fizeram, obviamente não temos todas as matérias deles, mas o que nós temos, nós podemos comprovar, contestar e refutar, baseado nos livros dele e, consequentemente, nas escrituras. E assim nós vamos poder compreender o pensamento. Porém, essa análise profunda e rigorosa é necessário ter cuidado, tá? E não é para todo mundo que pode ter essa compreensão, porque muitas das vezes alguns que vão se aprofundar nesse estudo acabam não voltando mais. Então, todo cuidado é pouco, não é verdade? Então, falando aqui sobre o tópico 1.1, diz assim, identidade de gênero. Então, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero. Veja, tá vendo vocês? As feministas, os grupos de esquerda, usam o termo gênero, tá? Para diferenciar do sexo. Não é só diferenciar do sexo, é exterminar a palavra sexo. É apagar da mente da nossa civilização o que é sexo. Então, eles vão substituindo. Essa é a metodologia deles, é substituir as palavras. E muitos aí estão indo por esse caminho, né? As ciências sociais, infelizmente, que é a história, filosofia, sociologia, antropologia, inclusive teologia também, passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, no começo, com uma certa ideóloga, eles diziam não, que a criança nasce assim, né? Mas eles perceberam que lá na frente a própria ciência não garantia essa afirmação. É tanto que eles têm hoje a mulher não nasce mulher. Por quê? A ideia biológica não faz sentido para a ideologia. Então não faz sentido. Então eles nunca vão fazer referência à ideologia, à biologia. Eles vão ter que fazer referência à ideologia. Então, portanto, ele diz assim: a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Né? Então, esse torna-se mulher, ele deve ser percebido dentro das escrituras, dentro da ciência, como assim, dessa forma assim. Torna-se mulher no sentido de que, dentro dessa perspectiva, tá? De novas opções de sexualidade, tá? Então, torna-se mulher porque existem novas opções de sexualidade, tá? Não é mulher da terminologia do sexo, e sim
da terminologia do gênero, tá bom? Então, ela vai se tornar mulher, mas não é mulher, como vocês já percebem isso. Mas de duas formas. Uma por estupro, né, abuso sexual. Aí essa pessoa tem algum transtorno psicológico e acabam mudando de papéis sexuais, né? Ou por ensinamento didático. Vocês vão aprendendo aos pouquinhos a se tornarem o que vocês quiserem. Então, são duas formas. Por isso que se tornasse, tá? Pronto. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Por isso que eles não querem ouvir de jeito nenhum a palavra sexo. Eles só querem que você consigam e só falem de gênero, tá? Não, é sexo, tá bom? Não confunda com ato sexual. É uma outra coisa. Tá? Avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pela cultura, contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo do homem. Então, a desculpa deles é que se você utiliza a palavra sexo para definir que só existe dentro da nossa espécie humana o macho e a fêmea, para esse grupo, isso significa, para esse grupo, que isso somente é uma ditadura de um grupo superior que está dogmatizando as pessoas inferiores a se comportarem como macho e fêmea. Então, nesse grupo, nesse falso caminho, você pode ser o que você quiser, tá bom? Porque não terão os opressores, né? Novamente, opressor e oprimido, terminologias marxistas de Karl Marx. Então, pelo que nós sabemos, a palavra gênero, né, ela vem aí sendo usada desde 1980 por grupos feministas, e a própria lição traz isso, tá bom? E nos escritos desses grupos também traz isso, ok? Como eu já falei para vocês já no começo, um alerta, né? Um despertamento também para vocês. Por que também? Porque muitos hoje em dia não acreditam nesse projeto satânico, tá? Que tem o objetivo de mudar a linguagem e a realidade. Isto é, acabar com a ciência, acabar com a teologia e, no lugar disso, oferecer orientação social. E assim, as instituições, todas elas que têm o poder, né, de mudar e aprovar leis, começam a fantasiar certos direitos irracionais. Então, a fantasia se tornou a origem de direitos, segundo o falecido Olavo de Carvalho. Né? Então, as instituições hoje estão realmente afundadas, ao mesmo tempo também tem uma palavra que eu quero dizer exatamente agora, mas eu não me recordo. Ao mesmo tempo, essas instituições estão sem vitalidade, né? Pois eles estão aí defendendo e apoiando ideologias insanas. Então, a ideologia de gênero, a ideia de transgênero, tá? E tudo isso, elas têm origem em teorias sociais, que nascem em laboratórios, por exemplo, na escola de Frankfurt, em laboratórios de ciências sociais, nas principais universidades do mundo. Ensinam que as diferenças entre sexos são resultados da relação histórica de opressão, né? E preconceito entre homem e mulher. Foi o que eu acabei de dizer a vocês de uma forma um pouquinho atrás sobre isso, tá? Então, o conceito usado pelo cientista, filósofo e comunista Karl Marx para pronunciar ideologia
E essa palavra ela é composta do vocábulo grego eidos, que indica ideia, e logos, com sentido de raciocínio. Então, para o Karl Marx, a ideologia era uma falsa consciência. Ideologia, bota aí, ideologia é uma falsa consciência, ou uma falsa mentalidade, ou um falso pensamento, uma falsa percepção da realidade. Então, a ideologia, portanto, é uma falsa consciência. Então, você percebe aqui que a ideologia nunca foi ciência e nunca foi religião. Porém, como uma falsa consciência, ela se transfigura em ciência da educação e em religião, como teologia da libertação. Tá bom? Vocês estão entendendo que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos? Né? Então, ideologia é uma falsa consciência. Então, a pessoa que acredita nessa ideologia de gênero, ela está tendo uma falsa consciência. Tá bom? Não exatamente a ideologia é um conjunto de ideias, tá? Porque se você pegar a epistemologia, e você vai ver que seria o quê? Um raciocínio de ideia, ou um conjunto de ideia, mas dentro do raciocínio marxista, ou de Gramsci, é uma falsa consciência. É tanto que eles entendem que o capitalismo e e o espírito do capitalismo, né? O protestantismo ou o cristianismo é uma falsa consciência de classe, tá? Porque eles permitem a opressão e o opressor. Eles atribuem a nós que nós somos seguidores de uma ideologia, porém, como você já percebe que não é nada disso. Mas a palavra ideologia usada por ele dar sempre uma ideia de falsa consciência. Então certas ideologias não consideram as coisas como elas realmente são, e sim de maneira invertida e deturpada. É a mesma coisa assim. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, um marcador de texto. Pronto. Então esse aqui é um marcador de texto, certo? E ele tem uma função. Ele tem um jeito de marcar o texto, tá? E vamos dizer que é dessa forma aqui para cima. Só que a falsa consciência, ela inverte as coisas. Vai inverter. Ela não vai usar a parte de baixo para marcar o texto, sim a parte de cima. O que vai acontecer? Não funciona. A mesma forma é o socialismo científico. Tá entendendo? Então, para quem assiste algumas séries de ficção científica, existe uma série chamada Coisas Estranhas, né? E eles estão combatendo uma espécie de monstro. Esse monstro vem do mesmo lugar onde eles estão. Só que esse lugar onde eles estão é uma outra realidade paralela, que é um mundo invertido, tá? Então, do mesmo modo, eles estão invertendo o mundo, né? Dentro dessa dialética, dessa narrativa, tá bom? Então, aí você diz assim, mas só existem essas ideologias? Não, existem várias ideologias, tá? Por exemplo, a ideologia fascista, a ideologia comunista, a ideologia anarquista e a ideologia de gênero, entre outras. Veja que nós estamos analisando apenas uma. Então, existem várias ideologias, tá bom? Mas o cristianismo e nem o conservadorismo é ideologia. Então, para fins didáticos, a ideologia de gênero pode ser definida de que forma? Então, nós podemos definir aqui a ideologia de gênero da seguinte forma: é a ideia de que a sexualidade humana, né, é parte de construções sociais e culturais, e não um fator biológico ou genético. Então, eles sempre estão lutando contra a ciência. Eles batalham contra a ciência, né? Então, eles estão ganhando essa batalha porque eles estão recebendo recursos geopolíticos para combater a ciência.
É um grupo que combate a ciência e também é um grupo também que combate o próprio cristianismo, uma vez que eles vão inverter a verdadeira sexualidade humana. Depois da lição vai te ajudar a entender melhor, né? Reafirmando a visão bíblica de gênero ou de sexo, né? Que eu não vou aqui usar essa palavra gênero, tá bom? Apesar que o autor usou, mas eu prefiro a palavra sexo, que vai ir contra essa falsa consciência, tá bom? Porque se é a mesma coisa, eu não posso pregar ideologia de Gênesis contra ideologia de gênero, tá? Não vai dar certo. Eu tenho que pregar sexo contra gênero dessa corrente marxista, tá bom? É, eu acho que por aqui estou quase terminando. Deixa eu ver aqui o que falta mais dizer de importante aqui. Veja só, nós já fizemos um trabalho sobre tópico 1, né? Aí vai falar sobre cisgênero, trigênero, transgênero e sexualidade. Aí, tópico 2, reafirmando a visão bíblica de gênero, mas eu diria melhor seria sexo, né? A Constituição Biológica, né? Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé da Assembleia de Deus professa que o ser humano é constituído de duas substâncias, uma física, o corpo, e duas imateriais, espírito e alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que a criação divina, os cromossomos sexuais X e Y, determinam o sexo masculino, macho, e o XX determinam o sexo feminino, fêmea. Só uma coisa importante aqui ser dita aqui nesse questão sobre dos cromossomos. Existem, de fato, algumas mutações genéticas em animais, em vírus, em fungos, em bactérias. No próprio ser humano existem mutações genéticas. Não irei me aprofundar bastante nesse conceito de mutação genética, mas a mutação genética é muito utilizada pelos evolucionistas, tá? Para justificar a teoria de Charles Darwin, né? Criador da teoria das espécies, da evolução das espécies. Então, porque a evolução usa a mutação para criar, dar origem a novas espécies, né? E assim por diante. Mas a mutação, segundo algumas pesquisas dentro da cosmovisão judaico-cristã, a mutação ela não dá novos poderes, tá? Não dá uma nova, um novo ser, tá? O cachorro pode ter uma variação, né, uma evolução de cor, de tamanho, de peso, de raças, mas ele sempre vai ser cachorro, né? Então, dentro do cromossomo, né, dentro da genética, pode existir algumas mutações ou distorções causadas por três situações, ao meu ver. Pelo pecado, tá? Pela alguma substância manipulada pelos donos do mundo, ou pelos próprios fatores naturais que ocasionam o desenvolvimento desse cromossomo que vai dar origem ao ser humano. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existe o chamado hermafrodita, não é? Ou o chamado intersexo, certo? Então, eles têm essa mutação. Porém, o que nós podemos dizer sobre tudo isso é que não existe nenhuma evidência científica, não é, conclusiva de que a transexualidade, tá? Lembrando que transexualidade engloba
não é? Cadê? Para fazer um grupo diversificado de pessoas, tá? Sejam causados por genes ou qualquer outro fator biológico, né? Então, não existe data ciência, tanto que nem os cientistas utilizam para, vamos dizer assim, comprovar que a ideologia de gênero é verdadeira. Então, deixa eu ver aqui. Portanto, esses tipos de mutação nós podemos concluir como uma espécie de mutação, propriamente dito, mas como uma disfunção, ok? E a nossa orientação é que o povo possa encontrar nas escrituras a salvação e, e que possa existir médicos, psicólogos que possam ajudar essas pessoas que sofrem dessa situação, né? Que eles venham aí a entender quem eles de fato são, porque a ideologia de gênero distorce a nossa identidade humana para criar uma outra identidade ilusória, certo? Então, dentro da ideologia de gênero, não existe respeito, tá? Porque o verdadeiro respeito é dentro da tradição judaico-cristã que deu origem à nossa cultura e à nossa civilização ocidental e que faz parte da Constituição do Código Penal. Então, sabendo disso, os proponentes dessa ideologia, eles apenas fazem zombaria. Então, vocês estão zombando da única verdade que dá respeito aos seres humanos, mas não aprova o pecado de forma nenhuma. Qual será, portanto, a base para os direitos humanos? A base para os direitos humanos hoje, desde que o novo comunismo, o neocomunismo, ascendeu à cadeira da presidência, não temos mais o cristianismo como referência principal para tomar decisões jurídicas e assim por diante. O que nós temos hoje é um falso direito humano que deixou de existir, né? E agora são os animais que mais importam na atual gestão. Bem, deixa eu ver se falta mais alguma coisa a ser dita. Deixa eu ver aqui. Tópico 3, né? Efeitos da ideologia de gênero. Aí tem aqui depreciação da heterossexualidade, que eu falei a vocês. Construção de narrativas em linguagem neutra. Entendeu? Então aqui. Ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Verdade. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação de prática heterossexual. Então, esses grupos não querem ouvir a palavra heterossexual, certo? Construção de novas narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. O ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento das crianças e adolescentes. Na busca da aceitação social, divulgam a ideia de nascimento no corpo errado. Porém, a Associação de Pediatras Americanos diz o seguinte: conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero, a mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Menino não nasce com cérebro feminizado, menina não nasce com cérebro masculinizado. E a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica e não tem base na ciência rigorosa. Então, a teologia e a ciência é contra a ideologia marxista. Linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, né, requer a isenção de uma terminologia neutra e não binária na linguagem. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Então, para esses grupos,
tudo que é bíblico e científico é visto como opressor e oprimido, é visto como machista, é visto como fascista, é sempre visto como algo negativo. É isso que eles sempre fazem com a história. Hoje, esses grupos e essa ideologia tendem a desconstruir a própria história e as próprias escrituras para supostamente acreditar que estão vencendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E isso jamais será verdadeiro. Portanto, a nossa conclusão é o seguinte: muda-se a cultura, infelizmente. A cultura, a guerra cultural foi vencida pela esquerda e, infelizmente, não podemos mais fazer nada, pois não somos donos de televisão, não somos políticos de grande prestígio. E temos aqui uma ressalva. Você que é professor da EBD, você que é líder da escola dominical, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal, entra no nosso grupo do WhatsApp, venha estudar conosco, deixe comentário. E, para finalizar, antes dessa lição, eu me recordo um pouco que as pessoas da época sabiam que haveria essa guerra cultural, sabiam que a revolução, a fé revolucionária iria dominar geral, sabiam ao que 10 anos atrás, por exemplo, na verdade 33 anos atrás, sabiam que o mundo seria mudado, mas o que eles fizeram, em vez de incentivar o estudante da escola dominical a fazer seminário, a ser um acadêmico, a ser batizado com o Espírito Santo, em vez de incentivar essas duas qualidades essenciais, eles disseram assim: não, não é preciso você ser acadêmico, não é preciso você ter um diploma de filosofia, de história, de teologia, não. Não é preciso ser batizado com o Espírito Santo. Por que não? Porque nós temos a bancada evangélica. É um mito isso. Gente, isso é um mito. A bancada evangélica não serve para nada. Só serve para dar showzinho. Se você for um crítico, se você for uma pessoa experiente no assunto, se você for uma pessoa que entende esse assunto, vai perceber que eles não estão fazendo nada. Eles estão em silêncio. Não podem vencer esse inimigo, porque eles deixaram e facilitaram. Hoje eles são muitos, não podemos vencê-los. Quem pode vencer o comunismo, quem pode vencer o marxismo, o gremicismo, quem pode vencer essa ideologia de gênero é Jesus Cristo, é a Trindade. E a bancada evangélica não é e nem pode ser a nossa segurança. A nossa segurança é o estudo da palavra. A nossa segurança é o estudo das escrituras. A nossa segurança é o estudo da teologia. A nossa segurança é o estudo da história. A nossa segurança é o estudo da filosofia. A nossa segurança é essa. Nós não podemos confiar em homens que estão lá defendendo coisas que às vezes não querem nem sequer defender. Estão apenas ganhando dinheiro para isso. Então a gente precisa hoje despertar para isso. Vamos estudar, vamos nos esforçar, vamos realmente entender, vamos voltar para as escrituras, tá? Bancada evangélica não vai resolver os problemas sociais, ideológicos, políticos, espirituais, não vai resolver. Por que não? Porque eles não estão usando a palavra. A palavra de Deus foi silenciada nesses ambientes. O que eles estão falando é somente barulho, confusão. E a gente não é de confusão. A palavra de Deus resolve tudo. Entendeu? Então, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, entre em contato conosco pelo telefone que está passando no seu vídeo aí. Um forte abraço. Eu espero que vocês tenham entendido aqui a nossa exposição a respeito dessa lição muito importante. Tá bom? Estamos sendo realistas com vocês, trazendo informações
que vai lhe ajudar, certo? Então, até mais, até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.